Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos a Filosofando com Samir na Vale TV. Eu saúdo a todos com o símbolo do Fi, agradecendo a todos pela sua audiência e lembrando, nós estamos então falando sobre o estoicismo. Eu gostaria de complementar o nosso último programa falando sobre mais um grande estoico que deu continuidade, porque o estoicismo é uma das poucas linhas de pensamento que não morreram depois da morte do filósofo, que foi o que aconteceu com Sócrates, que foi o que aconteceu com Pitágoras, que aconteceu com Platão, que aconteceu com Diógenes, aconteceu com... Quando morria, terminava, né? E o estoicismo não. Então nós vamos falar hoje sobre o Diógenes da Babilônia, tá? Que foi um estoico que juntou a Grécia com Roma. Então, ele, lá pelo ano 200 a.C., tá? Ele tinha, então, a República Romana. República para não chamar de império, né? Porque eles precisavam de um César. Então é como se fosse um presidente, né? Então eles tinham uma república, aí eles tinham um senado, né? E nesse senado era tudo resolvido em prol do povo então o César, o presidente, dava sempre a palavra final. Neste momento começa uma disputa pelos territórios, né? Por toda a parte europeia, já lá por volta de 146 AC, começa a ter uma turbulência em Roma. Roma começa a perder importância, porque os pensamentos dos gregos haviam ultrapassado o pensamento dos romanos, e os romanos desenvolveram uma cultura própria, que usava praticamente todo o conhecimento helenístico, né? Então, esses conceitos gregos despertavam o interesse dos romanos na sua filosofia e também já nas suas terras, né? Então, a Grécia nunca tinha sido dominada por país nenhum, apesar de que eles tinham uma guerra constante com a Pérsia, né? Eles nunca foram dominados pelos persas. Mas, neste ponto, os romanos disseram, bom, nós podemos expandir mais ainda. Vamos aproveitar, vamos pegar todo o resto. Então, como os filósofos eram os conselheiros, e eles eram consultados, né? O Senado preferiu, então, fazer uma consulta com Diógenes, e Diógenes foi bastante claro. Por que nós vamos procurar guerra e briga com quem não está fazendo nada contra nós? Então, aí a abordagem bastante modesta, né? Que foi com que os romanos assimilaram o estoicismo para que eles engrandecessem o seu país ao invés de engrandecer a sua área de terras. Então, acabou que o próprio Diógenes não foi muito bem visto pelo Senado, ele foi preso, foi expulso, e no fim revogaram tudo, que disseram que ele realmente estava certo e tal. Então, esse filósofo foi mais um da série de continuidade. Bom, eu gostaria de
agradecer ao nosso patrocinador, a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Nós atendemos todo o Estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Pois bem, hoje nós vamos então falar principalmente sobre as características básicas do estoicismo, que é a virtude, é a tranquilidade e a felicidade. Onde é que está o amor? Tá? Nos três. Juntando tudo isso, nós temos o amor. O que na verdade é o amor? É a não agressão. É a não raiva. É a não perversidade. Então, o objetivo dos estoicos já estava sendo atingido praticamente 200 anos depois. Lembre-se lá que Zenon de Sítio, tal. Pois é, ele teve um sucessor, outro sucessor. Nós falamos um pouquinho de cada um, e nós estamos chegando aqui a praticamente 200 anos de estoicismo partindo de Roma. Né? Orbi et urbi, ou seja, de Roma para o mundo, da cidade principal para o resto do mundo. Então, o objetivo dos estoicos era justamente esse: a felicidade, obter o amor através da virtude moral, chamado de arete, e a serenidade do ser humano, a ataraxia. Então, a partir disso, a virtude dos estoicos já tinha alcançado um apogeu, já estava sobre todo e qualquer comando de pensamento, sobre qualquer Deus, sobre qualquer outra coisa, principalmente sobre as 4 qualidades, né, que agora já haviam evoluído para a sabedoria, para a justiça, para a coragem e disciplina. O que tem a coragem? Nós falamos sobre não agredir. Não, a coragem de enfrentar problemas, a coragem de viver eles. Então, todas essas questões de sabedoria e coragem eram justamente para cultivar uma disciplina pessoal. Essa disciplina pessoal nós temos que cultivar até hoje. Se nós temos um objetivo de vida, ele tem que ser traçado por nós mesmos, para nós mesmos e executado por nós mesmos. Ninguém vai fazer isso por nós. Não vai acontecer. É uma questão de autolapidação. É o ser humano se preparando para o seu próprio futuro. Por isso que eu digo que o estoicismo está de volta. As pessoas estão deixando vários subterfúgios, várias coisas obsoletas de lado e se preocupando mais com a sua própria vida. Então, se a virtude é um dos triângulos dessa felicidade, o outro é a serenidade da ataraxia, ou ataraxia em si, né? Que é o tipo de serenidade mental, já com uma certa influência, que adiante aqui na serenidade, estar sereno ou ser sereno é uma virtude grande, ao ponto de autodisciplinar a nós mesmos, o que é em si essencial e importante para as nossas vidas, e não necessariamente para a vida dos outros. Como dizem, tudo aquilo que eu vejo de errado dos outros são as falhas que eu mesmo cometo. Senão eu não saberia que seriam falhas. Isso é bem óbvio, né? Não precisa pensar muito sobre isso. Então, as situações negativas, a percepção distorcida da realidade, são coisas que nós temos que tratar em nós mesmos. Não há uma tendência de confundir pensamentos com fatos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem simples. Tá? É um pensamento simplista, claro. Mas o simplismo faz parte do estoicismo.
Por isso a importância dele, que inevitavelmente leva ao que nós chamamos de agitação mental. O que é agitação mental? É estudarmos nós mesmos e corrigirmos nós mesmos. Nós sermos os próprios engenheiros da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida. E não necessariamente ser um observador da vida dos outros e julgar, e através desse julgamento formar caráteres que não existem, né? Então a dicotomia do controle é justamente o fato de que nós temos mais coisas relevantes no estoicismo, que é a nossa evolução de origem, né, do que a corrente filosófica em si. Porque eu posso muito bem trabalhar com 3 ou 4 elementos que eu julgo serem coisas falhas da minha pessoa, no meu ser, que me atrapalham e atrapalham a minha evolução. Qual é o meu limite de vida? Meu limite de vida quem impõe sou eu. Só tem uma coisa. Eu é que tenho que lutar por isso. O estoicismo é bem claro. Então, o homem sábio, ele está sempre preocupado com a intenção das suas ações. E não preocupado com coisas que, eventualmente, ele deva ou queira adquirir na vida. Isso vem de Sêneca. O estoicismo, visto como ponto de vista de Sêneca, é justamente a modernidade do nosso pensamento diante de pessoas brucutus, em forma de pensamento, que ainda acreditam que a melhor defesa é o ataque, que ser altruísta e imparcial é uma virtude, mas é uma falha grotesca, né? Um bom exemplo disso é, sei lá, tipo uma partida de tênis em que 2 jogadores de boa técnica tentam vencer um ao outro, né? Se vocês observarem os grandes jogadores de tênis, hoje eles ganham, amanhã eles perdem. Mas eles continuam jogando. Então, é o autocontrole que o estoicismo traz, já te diz o seguinte: para que eu consiga vencer toda hora, eu tenho que estar em constante evolução e aprimoramento. Então, como é que eu posso ser um estoico nos dias de hoje? Essa é a grande pergunta. Bom, a resposta é: uma das grandes características é justamente a natureza prática. Natureza mais prática. Junta-se natureza prática. Superação. Super com ação. Superação. Não são palavras separadas, são palavras juntas. Então, as ferramentas permitem que eu consiga ir à autorrealização pessoal, que eu consiga ir atingir o meu ideal, para onde eu quero aspirar as coisas de uma vida saudável, feliz, que eu tenha condições de saber que esse corpo, assim como o seu, é finito. Ou ele vai virar carvão, ou ele vai se deteriorar, ou ele vai ser comido por bichinhos. Mas o que tem aqui, isso é
faz parte da alma e do pensamento. Isso aqui eu tenho absoluta certeza, por todos os estudos, por todas as coisas, em dizer que isso é imortal. E eu posso dizer que se viver somente por isso aqui, pelo corpo, eu não vou atingir nem a felicidade. Então, se eu fosse dar alguns conselhos de como viver no estoicismo de hoje, primeiro é identificar o que você pode controlar e o que você não pode controlar na sua vida. Tudo que puder controlar, controle. Tudo que não puder controlar, ou aprende a controlar, ou larga fora. Não vai ser bom. Lembra que nós temos um tempo de vida, né? Temos que ver se vale a pena. Tentar controlar é o incontrolável. Se vale a pena atingir o inatingível. O segundo ponto é concentrar-se, ou melhor, lidar com as emoções negativas que nós temos dentro de nós e analisá-las usando a razão. E, se possível, neutraliza. Neutraliza o pensamento de desafeto, neutraliza o mal-estar que te causa. Não vá a ambientes que te fazem mal. Não beba o que não te faz bem. Não coma o que você não gosta. Não ande com quem não quer. É simples. Também podemos nos concentrar no momento, né, que é o presente, né? Lembrando que nós podemos evitar o sofrimento emocional pelo passado para o futuro. Lembre-se que a filosofia sempre vai trabalhar sobre coisas passadas. Se caiu no buraco, machucou a perna e tem um buraco na frente e não aprendeu, vai cair de novo, vai quebrar a outra perna. Isso é notório. Não tem como evitar isso, a não ser que entenda que a razão está acima de tudo. Preocupar-se com pensamentos de outras pessoas, a dependência de coisas externas, coisas que não dizem respeito, são uma forma de atrasar a nossa vida. E uma sugestão, né? Escreva, inicie um diário estoico para anotar todas as coisas boas e importantes que foram feitas naquele dia. Tudo que é bom. Chega no final, escreve também o que deu errado. No final daquele dia, escreve o que esqueceu de fazer. E no dia seguinte, quando acordar, antes de sair para a luta, leia o que foi feito ontem. E volte no diário e veja a sua evolução. O estoicismo também teve um certo ponto de radicalismo, né? Panécio de Rhodes. Lembram uma das 7 maravilhas do mundo? Que era aquela estátua de Rhodes, né? Aquele homem segurando aquela pira. A estátua da liberdade em forma masculina, né? Em que no meio das pernas passavam os navios e tal. Muitos ainda se perguntam se foi realidade, se foi lenda, mas assim como as pirâmides, né? As pirâmides estão aí até hoje. E ainda estamos tentando descobrir quem as construiu. Então, por isso,
O próprio Diógenes da Babilônia, ele, quando introduziu os conceitos de estoicismo nos romanos, teve um dos seus seguidores, o Panécio de Rhodes, que realmente dispersou algumas dessas ideias, né, nascido na cidade de Rhodes, como eu disse, sempre o segundo nome, lá em 185 AC. Então ele foi para Atenas na sua juventude e estudou filosofia, porque esse era o motivo, né? Ou ia para Esparta para aprender a lutar, ou ia para Atenas aprender a ser inteligente, feliz e ter uma vida salutar. Bom, ele conheceu tudo sobre o estoicismo. Estabeleceu um contato importante através dos comandantes romanos, né? Um deles foi Cipião Emiliano, que então escutava muito o que o Panécio tinha para dizer, e Panécio já era um estoico mais radical, como eu disse, né? E que ele, na notoriedade dele, a influência que ele tinha era a favor da guerra, como forma de expandir o estoicismo. Ou seja, talvez um sistema fundamentalista, né, rejeitando as ideias tradicionais. Ele dizia que nós devemos dominar países para que o estoicismo, que é o nosso pensamento romano, né, ele já se botava como romano, seja utilizado por outros países que sigam o nosso pensamento. Bom, esse é o princípio do imperialismo, né? Esse é o princípio que domina ainda nos dias de hoje os pensamentos, né? Os que querem nos dominar querem que nós pensemos como eles, né? E não necessariamente nós devemos fazer isso. Então ele já dizia que o fogo divino era cíclico, né? Que o renascimento estaria tomando conta de uma evolução. Então ele já falava numa reencarnação estoicista que estaria contrário ao que os estoicos tanto queriam, que era viver o dia de hoje com felicidade e preparar o dia de amanhã para uma felicidade constante. Então ele começou a influenciar certas pessoas com o estoicismo crítico, agressivo, né? Esse foi um dos últimos pensamentos estoicos, porque por motivos alheios ele acabou pagando com a própria vida aquilo que ele desejava para os outros. Então, esse radicalismo estoico não durou muito tempo, porque houve perseverança dos estoicos minimalistas, vamos chamar assim. O minimalismo é parte do estoicismo. É o mínimo possível para viver da melhor forma possível. Então, os dissidentes foram justamente contra eles. Lembrando, desde o Zenão de Sítio, que trouxe a ideia, né, relatada depois pelo Diógenes Laércio, dizendo que esse camarada foi perseguido pelos próprios estoicos, como sendo um traidor do pensamento. Porque o que ele queria, na verdade, era poder. Esse poder era para engrandecimento próprio. Então ele não era um estoico verdadeiro. Ele era um falso estoico, com uma influência muito grande dentro de Roma. Então, esse radicalismo atrapalhou por um tempo, mas não tirou a força do estoicismo dentro de Roma. Pelo contrário. Porque foi assim que Roma conseguiu se fundamentar como uma república imperialista.
né? Então, o próprio pensamento de Zenão, né, que se juntou a Diodoro, por exemplo, que estudou dialética, a arte do falar, né, dizia que a presunção de um fato não era, na verdade, o fato. Imaginar um problema é criar algo que ainda não existe. Eu tenho medo que tal coisa aconteça. Se tem medo que tal coisa aconteça, vai acontecer. De uma forma ou de outra. Menor ou maior impacto, nós estamos chamando para que aquela coisa nos atrapalhe ainda mais na vida. Enquanto que nós deveríamos fazer o contrário. Aí vem a questão da coragem, né? A coragem de não querer fazer isso. Bom, então dizendo aqui que as ideias estoicas e o próprio estoicismo foi praticamente um alento para Roma, né? Que muito poderia ter sido destruído muito tempo antes, se não tivesse tomado uma atitude mais amena, né? Não tão agressiva, porque os brutos eram os mais importantes. Os mais fortes, os maiores, os melhores gladiadores, esses eram os chefes do exército, dominador, guerreiro, né? E os fraquinhos, os magrinhos, os coitadinhos aqui, esses aí iam na frente para morrer antes. Porque daí o adversário já ficava cansado de tanto matar aqueles coitadinhos que vinham os fortões lá e acabavam com eles. Esse era o princípio da guerra. O princípio da guerra romana, né? Então, dizer assim, o pensamento ateniense se rendeu ao pensamento estoico romano e Roma começa então uma nova sequência de dominação a partir de Cícero, Pompeu, justamente a favor do próprio povo romano. Então, só indo um pouco adiante aqui, eu dizer que esses foram pensamentos bastante importantes do estoicismo, que levou, então, a Roma a uma estabilidade que não tinha tido até então. Acabaram-se as traições, pelo menos por aquele período. Então, as pessoas começaram a ter um respeito mútuo e houve o incentivo da criação do estudo como um todo, ao invés da preparação dos gladiadores, que eram justamente ali. Lembre-se dos famosos estádios de gladiadores, e que as pessoas se divertiam vendo um ao outro se matando. Então, eu espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, e eu saúdo a todos e espero que acompanhem então o nosso próximo e último programa sobre o estoicismo, quando nós vamos chegar a algumas conclusões importantes. Saudando a todos, desejo a todos uma ótima semana, felicidades. Muito obrigado pela sua audiência.